Olá, vamos começar mais uma aula de ciências voltada para o sexto ano, baseado no sistema Mackenzie. É o capítulo 8 do módulo do Mackenzie, como os animais se deslocam pelo planeta Terra. Ele primeiro vai falar com relação à diversidade biológica. Você já estudou que os seres vivos podem ser classificados em grupos e que essa divisão varia de acordo com as características que avaliamos? Por exemplo, se um organismo é formado por apenas uma célula, ele é classificado como unicelular. Mas se for formado por mais de uma célula, ele é multicelular ou pluricelular. Você também sabe que classificamos os seres vivos em grupos grandes e distintos. Por exemplo, uma árvore é um vegetal, um cogumelo é um fungo e um pássaro é um animal. Você sabe também que dois animais podem ser tão diferentes que são distribuídos em grupos diversos, como o jacaré, ser classificado como réptil, e o mosquito, um inseto. Ainda podemos identificar diferentes tipos de um mesmo inseto, por exemplo, as várias espécies de borboletas existentes, como vocês estão vendo aí. Ao longo do tempo, as condições da Terra possibilitaram o surgimento e a diversificação da vida. As primeiras formas de vida tinham uma estrutura simples, que eles chamavam de coacervados, que era uma mistura de aminoácidos. A partir de um ancestral comum, foram formando novas estruturas. Aí é baseado na teoria do evolucionismo. A seleção natural influenciou a transmissão de características às futuras gerações e, ao longo de cerca de 4 bilhões de anos, ajudou a moldar a chamada diversidade. O sistema de classificação biológica, atualmente, acredita-se que o número de espécies existentes está na casa dos milhões. A organização dessa diversidade biológica é feita por sistemas de classificação. Ao longo do tempo, foram criados alguns sistemas de classificação da biodiversidade. A primeira classificação dos seres vivos foi Aristóteles que colocou. Ele está sempre presente em muitas partes da questão de ciências, matemática, artes e tudo mais, filosofia. E aí ele classificou os seres vivos em 3 níveis. O primeiro nível vai ser aqueles seres vivos fotossintetizantes que produzem o seu próprio alimento. O segundo nível vão ser os animais, que têm sentidos, podem se reproduzir, não são fotossintetizantes. E o terceiro nível vai ser o ser humano, que são animais racionais, têm capacidade de raciocínio. No século XVIII, classificava-se os organismos das mais simples aos mais complexos. Carl von Linné, que também é conhecido como Linneu, estudou e agrupou os organismos em categorias hierárquicas, servindo como base para a classificação atual que hoje usamos, de reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Existe uma frasezinha para ajudar a gente a ver, compreender a ordem aí dessas categorias hierárquicas. E tem também o domínio. Aí vai falar sobre a árvore filogenética, vai dizer que nós viemos de um ancestral comum, que seria essa estrutura simples lá da Terra primitiva e tal, que foi se diferenciando e formou as espécies, as mais variadas espécies atuais que temos hoje. Classificando os seres vivos. A classificação dos seres vivos é algo mutável e variável. No século XIX, com a publicação dos estudos de Charles Darwin, as relações evolutivas entre as espécies passaram a ser consideradas nessa classificação biológica. Atualmente, existem diferentes tipos de classificação aceitas. Novas propostas de classificação vão surgindo na comunidade científica. A classificação dos 5 reinos considera características que são anatômica, evolutiva e fisiológicas. O primeiro reino que ele classifica aí é o reino das bactérias, que é formado por seres vivos procariotos, ou seja, que não tem núcleo, e unicelulares, que apresentam apenas uma célula, que podem ser produtores ou não. Bactérias não são produtores, não produzem seu próprio alimento, e as cianobactérias produzem o seu próprio alimento. O reino dos protistas, formado por seres vivos eucariotos, ou seja, que tem núcleo, e unicelulares, formados de uma célula só, que podem ser produtores, produzir seu próprio alimento, serem fotossintetizantes ou consumidores, que não produzem seu próprio alimento. Vão ser os protozoários e algumas algas unicelulares.
O reino dos fungos, formado por seres eucariotos, ou seja, que tem núcleo, unicelulares, que tem uma célula só, ou pluricelulares, multicelulares, que tem mais de uma célula, obtém os nutrientes por meio de matéria orgânica, ou seja, eles são decompositores, que seria aí os cogumelos e as leveduras. O reino das plantas, formado por seres vivos eucariotos, que tem núcleo, pluricelulares, que tem mais de uma célula, e são fotossintetizantes, ou seja, produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. Aí tem vários tipos de plantas, né? Grama, árvore, arbustos e tudo mais. E o reino dos animais, formado por seres vivos eucariotos, que tem núcleo, pluricelulares ou multicelulares, que tem mais de uma célula, e não fotossintetizantes, nós somos consumidores, porque nós não produzimos o nosso próprio alimento. Alimentam-se de partes de outros seres vivos. Vão ser os mamíferos, as aves, os répteis, que são os vertebrados, e os invertebrados também, insetos, crustáceos, e nós, seres humanos, também estamos nessa classificação. A classificação